Olá, oitavo ano! Vamos achar aqui, né? Nosso capítulo, na nossa apostila. Bom dia e boa tarde. Bom dia para quem estuda de manhã, boa tarde para quem estuda à tarde. Estamos aonde? Na América Latina. Não é isso? América Latina, o território da América Latina, nós já passamos. Eu já fiz um mapa para vocês. Já falei da questão do relevo, né? Oeste dobramentos, essa parte central as planícies e a parte mais leste os planaltos, não é isso? Nós já vimos a foto do lago Titicaca, já falamos das eclusas e da grandiosa obra do Canal do Panamá, certo? Já falamos dos ecossistemas, que eu falei quando a gente estava falando lá quando a gente estava comentando sobre a América anglo-saxônica, certo? A questão da colonização, falei também, né, dos impérios incas, maias e astecas, falei da famosíssima cidade de Machu Picchu, certo? Falei também da população da América Latina, certo? Está aí na página 49. Certo? Aí destaque aí, né, os ameríndios, euro-africanos, afro-americanos e euro-ameríndios. Não é isso? Né? Tem aqueles que vieram da África, tem aqueles que já estavam aqui, tem aqueles que vieram da Europa, principalmente na América anglo-saxônica, né? De países como a Inglaterra e França, porque os portugueses também vieram da Europa, né? Então, foram fazendo uma mistura étnica. Você vê o biotipo do americano, mesmo sendo miscigenado com as populações locais, né? Então o biotipo lá já é diferente do latino. A gente já tem lá na América, claro, anglo-saxônica e América Latina. Tanto que existe até uma certa xenofobia dos americanos contra os latinos, mesmo sendo os latinos dos Estados Unidos. Professor, eu não entendo isso. É latino ou é dos Estados Unidos? Assim, ó, tem a migração, o povo do México, por exemplo, de outros lugares da América Latina, vão lá para os Estados Unidos. Eu digo do México é mais fácil chegar lá porque faz fronteira. Aí eles, claro, se reproduzem por lá. Então nascem americanos, né, norte-americanos ou estadunidenses, certo? Nascem lá e são descendentes dos mexicanos. Por isso que são os americanos latinos, né? Você lembra de Todo Mundo Odeia o Chris, o Greg seria um desses representantes. Então, por serem descendentes do povo latino, eles acabam sofrendo preconceito. Mesmo não sendo negros, que é negro também lá, a gente sabe a questão do racismo lá, sempre foi muito forte. Você já deve ter ouvido falar da Ku Klux Klan, né, que foram grupos criados no pós-Guerra da Secessão só para perseguir e matar negros. Certo? Hoje, claro, com as denúncias, né, lá que antes crime não é racismo, né? Aqui no Brasil crime é racismo. Racismo é crime, né? E lá racista não é criminoso. Está mudando. A gente viu agora as grandes manifestações contra o racismo. Quando tem apoio do homem branco, essa manifestação ainda ela ganha melhores condições de ir à frente, né? Por que a pessoa tem que morrer porque é negro, né? Então somos todos iguais, independente da cor, da religião, do sexo, não é isso? Iguais perante a lei, que somos diferentes, claro, mas estou falando iguais perante a todos, têm os mesmos direitos e todos têm o direito de serem o que quiserem dentro da lei, né? Claro que uma coisa é você ter direitos por andar dentro da lei, não praticar crime, mas ter uma opção sexual diferente, por exemplo, o mesmo direito. Agora outra coisa é eu ir fazer coisa errada, né? Roubar, matar. Não, aí também não pode. Aí a lei tem que chegar até a mim. Não é isso? Então, na América Latina você tem, claro, os países mais pobres
quando você se refere aos Estados Unidos e Canadá, são países bem mais pobres, são países subdesenvolvidos e países não desenvolvidos, onde existe muita miséria, muita favela, né? Quando a gente fala favela, a gente acha que todo mundo da favela não é assim, não. A maior parte do pessoal que vive na favela, vive lá por falta de condições de morar em lugares melhores, com saneamento básico e tal. Mas não quer dizer que eles são bandidos, são pessoas que trabalham também, né? Só que por ganhar pouco se veem obrigados a muitas vezes morar em moradias mais precárias. Não é isso? Né? Você sabe disso muito bem. Tem muita gente que é trabalhador, mora em lugares sem saneamento básico e tal. Que se tivesse vontade política na maior parte dos países que são subdesenvolvidos da América Latina, esse tipo de moradia poderia não ter acabado, mas ter tido realmente uma urbanização muito mais adequada. Ou as pessoas terem ido morar, em vez de morar em locais de risco, ido morar em lugares mais seguros. Né? A pessoa não mora em favela porque quer, ela mora em favela por falta de condições de morar em um lugar melhor, a gente sabe bem disso. Então, como nós vemos numa cidade que pertence à América Latina, todos os problemas das demais cidades da América Latina são problemas Fortaleza, né? Pressão dos imóveis, né? A pressão imobiliária, quer dizer, poder aquisitivo cada vez mais empurrando as pessoas para regiões periféricas, para inclusive favelas, né? Porque a gente sabe que vivemos num país capitalista, né? Onde o dinheiro digamos assim, é um ponto forte desse modo de produção, tá? Então tem toda essa questão dos problemas da grande cidade, pressão imobiliária, tem a questão da poluição visual, sonora, etc, como é comum nas demais cidades da América Latina. A cidade do México, por exemplo, capital do México, vive esses problemas, poluição sonora, visual, poluição do ar, poluição do lixo, né, do lixo urbano, que são toneladas e toneladas por dia que a população urbana produz, certo? E aí você tem área com moradia precária no Peru, certo? Claro que em alguns países a questão social e econômica é muito mais grave. Tem países que perderam até sua autonomia política, como é o caso do Haiti. Tá certo? Então vamos lá. Tem aí, o crescimento na América Latina não é homogêneo. Claro que não. Alguns países o crescimento tem diminuído o ritmo, enquanto que outros o ritmo está lá em cima. O pessoal continua fazendo filho. Tá? Então uma coisa é o Brasil, outra coisa, por exemplo, é a Guatemala. Você pode pegar pelas pirâmides etárias. Você percebe, a população da Guatemala é bem mais jovem que a população do Brasil. Nos anos 80, a população do Brasil era mais ou menos assim, ó. Aí o povo deixou de ter tanto filho, essa base da pirâmide ela encurtou. Ela ficou mais, né? Ela ficou menos intensa, né? E o povo que era novo, por exemplo, nos anos 80, envelheceu. Hoje faz parte da população economicamente ativa. Certo? Então, ó, o que vai determinar a qualidade de vida das pessoas? O índice de desenvolvimento o IDH que vai de 0 a 1. Não é isso? Então, ó, ele tem uma lista aí na página 54, tem uma lista do IDH de alguns países latino-americanos, certo? Então vamos ver aí, ó, vou mostrar aqui para vocês, mas só para você acompanhar, tá na página, como eu disse, deixa eu ver, página 53, né? Então tá aí, ó. Então tem o Haiti, que eu citei agora há pouco, certo? A Nicarágua, a Guatemala, El Salvador, Brasil, México e Argentina. Então o IDH, que tem principalmente alguns fatores para medir, como por exemplo, deixa eu ver, a renda per capita, né, PIB per capita. Nós temos a expectativa de vida, que é a longevidade, o quanto vive a população, certo? E a escolaridade. São principalmente esses fatores que medem isso. Aí, claro, eles colocam, alguns gostam sempre de evidenciar a mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? É a morte de crianças por fatores naturais até 1 ano de idade. É diferente do infanticídio, que eu já falei para vocês. O infanticídio é um assassinato,
mortalidade infantil é de morte, como o pessoal costuma dizer aqui no Brasil, tem a morte morrida e a morte matada. Então, mortalidade infantil seria de morte morrida. E, sem querer desrespeitar quem falece, claro. E a mortalidade e a morte matada seria o infanticídio. Né? Nós estamos falando, portanto, de mortalidade infantil. Então, vamos pegar aqui. Certo? Tem que ir de 0 a 1. Então, quanto mais perto você tiver de 1, melhor a sua qualidade de vida. Então, vamos pegar o Haiti, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Brasil, México e Argentina. Vocês lembram que 3 países são de fato considerados em desenvolvimento. Ou seja, nem são tão atrasados como, por exemplo, o Haiti, se industrializados, fazem parte dos novos países industrializados que fizeram a substituição das importações. Ok? Então são países economicamente mais fortes, o Brasil economicamente é forte, certo? Só que ainda tem muita pobreza, muita miséria, por isso que a gente não ultrapassa essa casa de país em desenvolvimento, porque a gente já podia ser país capitalista desenvolvido, mas a gente não supera essa questão da miséria, da desigualdade social, tá? Mas o Brasil tem um parque industrial que faz inveja a muitos países industrializados até, tá bom? Só que nossa industrialização é mais do tipo transnacionais, então a boa parte dos lucros da empresa é para outros países, vai para outros países, né? Que é a evasão da divisa, a evasão do capital, vai-se embora com as transnacionais. Mas o Brasil é um país, né, industrializado, rico e tal, podia ser, talvez estivesse atrás da China, se a gente tomasse tempo, estamos falando da questão econômica, política e tal, não tivesse tanta roubalheira, o Brasil com certeza estaria entre as maiores economias do mundo, talvez disputando ali com Estados Unidos, China e Japão. Mas infelizmente, né, grande parte da nossa riqueza fica na mão de poucos. E essa desigualdade, esse agravamento da pobreza, da miséria, da fome, da violência, é que faz com que o Brasil não consiga crescer como nação desenvolvida. Tá? Então vamos pegar. O Haiti, 0,457. Olha, não chega nem a 0,500, nem a metade. Que é de 0 a 1, né? O Haiti não é nem a metade. Então a mortalidade infantil é altíssima, expectativa de vida é baixíssima, expectativa de vida é quanto em média vive a população, e o analfabetismo é lá em cima. Vamos pegar a Nicarágua, passa dos 500, mas mesmo assim é baixo, ó. 0,581, certo? Mortalidade é menos da metade do que do Haiti, certo? A expectativa é bem mais alta, 71 anos, o Haiti é só 63, e o analfabetismo, 25% da população analfabeta. É um número bem alto, né? Guatemala, um pouco melhor do que os dois anteriores, 599, quase 600, né? 0,599, certo? Eu não vou botar a renda per capita, porque é meio mentirosa essa renda per capita, né? Se pegar a renda per capita do brasileiro, dá uns 4 mil dólares. Quem ganha 4 mil dólares no Brasil, né? Não minto, a renda per capita do Brasil é 11 mil dólares. Olha, 4 não é nem 4. Mas quem é que ganha 11 mil dólares no Brasil? 11.630. Vamos pegar a Guatemala. Sim, vamos tirar aqui esse PIB per capita, que é a renda per capita. Mortalidade infantil já é bem mais baixa que os outros, 26, certo? Expectativa 74 anos, aumentou 3 anos em relação à Nicarágua, e o analfabetismo 22%. Né? Nós estamos ainda falando de países subdesenvolvidos do continente americano. Vamos ver, El Salvador, 0,680, a renda é acima de 3 mil dólares, volta a dizer, não, mentira. Mortalidade 15 por mil nascidos, 15 por mil, tá? Bem mais baixa, né? O Haiti é 70, né? A cada mil nascidos. Expectativa de vida do El Salvador um pouco mais baixa do que a anterior, que eu falei, a Guatemala, e o analfabetismo 15%, está bem mais baixo. Agora vamos pegar os 3 países da América Latina mais fortes economicamente, né, e os 3 que são de fato, porque muita gente quer enquadrar o Chile, mas que são de fato nossos países industrializados que substituíram as importações, junta esses com a África e a Índia, fecha o grupo, a África do Sul e a Índia, fecha o grupo, certo?
Então vamos ver como é que é o índice desses países em desenvolvimento do continente americano. O Brasil, o IDH está 0,730, com relação a quem tem 0,999, como é o caso da Noruega, às vezes da Finlândia, porque varia um pouquinho, certo? É baixíssimo, né? A renda, como eu já disse, acima de 11 mil dólares, mas mentira. Quem é que ganha isso no Brasil? Só os ricos. Os ricos acumulam muita fortuna, enquanto a maior parte da população vive de um salário e meio. Não é isso? Muita gente. Então não dá para dizer que é um índice preciso. Mas a mortalidade infantil no Brasil é relativa, já foi pior. O pessoal diz, não, bom era o Brasil antigamente. Não, o Brasil era ruim, do mesmo jeito. O Brasil evoluiu. Só que pelas suas condições, o Brasil era para ser muito melhor. Tá? Se não fosse a roubalheira. É isso que é a verdade. Não fosse esses políticos roubando ao longo da nossa história, porque o pessoal tem mania de dizer que a culpa é só de 2 políticos roubados. Mas não. Você pode pegar tudo em roubado. A gente tem fraude no processo político nos anos 20. Nos anos 30 tivemos golpe. O golpe de novo nos anos 40, nos anos 50, diz que a roubalheira foi tão grande, o Brasil se industrializou, mas se endividou. Nos anos 1964 ninguém podia investigar, porque foi o regime militar, quem é que ia lá para o general matar a gente? Certo? Mas tivemos os indícios de roubalheira, só que quem é que ia investigar? Só se fosse doido. Aí a partir do Sarney nem se fala. Aí veio o Toma lá da cá, né, comprar deputado. Aí veio o Collor, que sofreu impeachment, o Itamar Franco, o Fernando Henrique, que se elegeu à custa né? Aí depois ele compra a sua direito de reeleição, diminui-se um ano, era 5 anos, mas diminui-se um ano, né? E ele lá no Toma lá da cá, ele compra o direito de se reeleger. Né? Vemos os governos do Lula e da Dilma, também as denúncias, muita delação premiada, quer dizer, ninguém ali era inocente. No mínimo sabia e fez vista grossa. A gente sabe disso. É isso que é a verdade. Vamos jogar limpo. E muita gente roubou, que inclusive hoje está no poder. Com o governo do Temer, então nem se fala. Ele teve que pagar pelo menos umas 3 vezes para não sofrer o impeachment. A gente sabe disso. Ele mesmo sabe, ele mesmo foi preso. Agora foi representar o Brasil lá no Líbano. Um problema lá com as bombas, vocês estão ligados, ele foi lá, seu representante do Brasil. Olha, tem que pedir permissão à Polícia Federal para poder ir, porque não tinha permissão nem para sair do país. Por quê? Porque era santinho? Não, porque está sendo acusado de um processo. Chegou a ir para a cadeia também, assim como o Lula foi. E foi para a cadeia porque era bonzinho? Era nada. Né? Então, e até o governo querendo interferir na Polícia Federal, aí tem o pessoal que defende tem o pessoal que defende. Eu não defendo bandido nenhum, seja do partido que for e da ideologia que for. Para mim, roubou, tem que ir para a cadeia. Principalmente dinheiro público. Sabe por quê? Porque a pior coisa que existe no Brasil, o pessoal diz assim, não, a pior coisa é a educação, a saúde, a pior coisa do Brasil é a corrupção. Porque não temos uma boa saúde. A gente sabe disso, todo mundo já foi no hospital público. Ela não é de boa qualidade porque eles roubam o dinheiro que é para chegar lá para o médico, para o hospital, né? Para os funcionários, né? Um bom salário, como eu estou falando, né? Os equipamentos, os remédios, os materiais que são usados, né? As máquinas e tal. Não chega por conta da corrupção. E eu não estou aqui defendendo esse ou aquele partido, dizendo que é a realidade do Brasil desde 1822, quando começou-se. Eu não estou falando nem do período colonial, estou falando quando o Brasil começou a caminhar com as próprias pernas. Né? Então o que aconteceu? Roubo. Aí a educação não é boa porque o dinheiro vai para o bolso deles. Por que não tem política de emprego e renda? O dinheiro vai para o bolso dele. Né? Por que o Brasil não consegue superar esse em desenvolvimento? Porque a maior parte do dinheiro vai para o roubo. Então, a pior coisa do Brasil, que existe no Brasil, chama-se corrupção. Corrupção. Certo? Infelizmente, essa aqui é a realidade do Brasil. Né? E eu não defendo nem o atual presidente, nem os que passaram por lá. Certo? Alguns roubaram menos, outros roubaram mais, mas todos roubaram.
Independente de quem roubou mais ou quem roubou, o fato é que todos roubaram. Então, se roubaram, é dinheiro público. Muita gente passou fome, muita criança deixou de ter assistência nos hospitais ou ir para o colégio comer aquela merendinha, porque eles estavam roubando dinheiro público. Então são criminosos. Eles não foram lá e tiraram a comida da boca da criança, não, mas de uma forma direta eles tiraram. Não é isso? Infelizmente, esse é o Brasil, né? Queria tanto que mudasse isso, que o dinheiro que destinado para a educação chegasse. Quer dizer assim, não, o governo não vai cortar verbas para a educação para o ano que vem. Tá certo. Mas pelo menos a verba que ele está mandando para a educação chegasse no destino, sem ficar metade pelo meio do caminho, o bolso dos tecnocratas, dos políticos, né, que eles se juntam para roubar, a gente sabe disso. A educação do Brasil estava maravilhosa. Você não ia passar um dia no hospital para ser atendido. Você ia lá, no máximo em 2, 3 horas você estava sendo atendido. E mesmo assim, a saúde, se fosse passasse 3 horas para ser atendido, ainda não podia ser considerado de qualidade. Mas imagina que você passa o dia todo no hospital. A culpa é deles? Não. Eles são verdadeiros heróis, aquele povo que está lá no hospital. Eles estão trabalhando com o mínimo das condições. Muitas vezes eles se juntam até para comprar remédio para determinado paciente, porque não tem lá. Eu já vi, certo? Então, isso que me entristece. Eu queria só que o dinheiro que fosse destinado para a educação chegasse, o dinheiro que foi para a saúde chegasse. As políticas públicas para incentivar as empresas a empregarem mais gente, que aí vai garantir emprego. Garantindo emprego, você tem renda. Tendo renda, você compra. Comprando, você dinamiza o capitalismo. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. Já foi pior a mortalidade no Brasil. O Ceará já bateu recorde em termos de estado. Caiu vertiginosamente a partir do governo do Tasso Gereissati. Vamos dar a César o que é de César. Isso é verdade. A partir do governo do Tasso, que foi um dos governadores do Ceará, né, o senador Tasso Gereissati, caiu vertiginosamente a mortalidade no nosso estado. Tá? Eu gosto de ser justo com as coisas. Né? Expectativa de vida aumentou. A expectativa do brasileiro aumentou, era bem mais baixa, hoje já é 74 anos. Tá? E o analfabetismo diminuiu drasticamente no Brasil, graças a Deus, ainda tem muito. Diz que o governo mascara os números, não, mas realmente é mesmo. Com as políticas de alfabetização de jovens e adultos, a mortalidade, o analfabetismo no Brasil ele cai drasticamente nas últimas décadas, graças a Deus. E essa política que muita gente é contra, começou com Bolsa Escola, depois virou Bolsa Família. O governo queria transformar agora em Renda Brasil, já desistiu, vai ficar Bolsa Família mesmo até 2022, certo? Mas, por exemplo, o cara diz assim, você só vai receber se seu filho estiver na escola. Então ele manda o filho para a escola, nem que seja só para merendar. Meu filho fique lá, quando acabar o horário você volta, não presta atenção às aulas, mas vá lá, que senão a gente perde esse dinheirinho por mês. Certo? Dependendo da quantidade de filhos, você recebe mais, né? Então aquele dinheirinho brasileiro, além de melhorar a sua própria condição da renda, que vai passar a servir, ele sai da linha da pobreza com a renda mínima. Podia ser mais, né? A renda mínima, não é todo mundo que vai receber, só aquelas pessoas realmente que precisam. Eu trabalho que só e tal, e ele não trabalha e recebe. Mas é uma coisa que ajuda todo mundo, porque ele recebendo, ele também vai virar um potencial dinamizador do capitalismo. Então, em vez dele estar ali roubando seu tênis, roubando seu celular no meio da rua, ele pelo menos tem uma renda mínima, que vai garantir que o filho... E para isso o filho dele tem que estar na escola. Então é uma coisa, é um paliativo, é um assistencialismo, isso não é a coisa mais ideal, mas serve demais. Só a criança está na escola, o que ela aprender no dia está valendo. É melhor do que ela estar lá, no meio da rua, sem fazer nada, suscetível a cair no mundo do crime. Essa que é a realidade, não é? Pronto, então o analfabetismo no Brasil cai drasticamente, graças a Deus. Mas por a questão de botar os filhos na escola, né, em idade escolar, tanto que até baixou, era de 7 anos, caiu para 6 anos. Né, e 7 anos você tinha que estar na primeira série. Como a primeira série baixou 1 ano, que agora a alfabetização é a primeira série, agora é obrigado que o menino esteja na escola a partir dos 6 anos. Então, de 6 anos a partir dali, o cara começa a receber para o filho dele estar na escola. Então, Bolsa Escola se transforma em Bolsa Família, que pode lá na frente se transformar
em Renda Brasil, né? Então, são medidas assim, mas o pessoal se acomoda, mas é importante você dar assistência àquele cara que está morrendo de fome mesmo, certo? Aí com o tempo ele mesmo vai conseguir sobreviver com seus próprios meios, e esse era o principal objetivo do governo federal, que começou no Fernando Henrique, passou pelo Lula, passou pela Dilma, passou pelo Temer e hoje tem com o Bolsonaro. Então são políticas que permaneceram. Independente de quem for o presidente, continuou esse Bolsa Escola, que virou Bolsa Família, que pode virar outro nome. Ninguém sabe onde dá o certo. Tá certo? Mas o fato é que o Brasil melhorou quantitativamente a educação, não qualitativamente ainda. Mas só em ser quantitativamente já é muita coisa. Já tira muita gente do mundo do crime. Já dá muito mais condições para que pessoas, certo? Que pessoas venham a ter um futuro lá na frente muito melhor. Né? Claro que a base para que a gente tenha um futuro melhor são as crianças. Finalmente o governo entendeu isso, né, nas últimas décadas, certo? E que antigamente ninguém dava atenção à criança. Hoje a criança é o ponto-alvo da educação e tem que ser, porque essas crianças vão ser os adultos lá na frente. Se elas tiverem boa base, tiverem boa estrutura, né, lá na frente o Brasil vai ser um país melhor. A gente sabe muito bem disso. Certo? Então aquilo que eu estou dizendo, ó, trabalho infantil. Professor, mas não é melhor eles estarem trabalhando? Aqui é na Bolívia. Qualquer mera coincidência. Hoje a gente está vendo no Brasil, essa pobreza está aumentando. Pessoas na frente do supermercado pedindo, nos sinais pedindo, mulheres com crianças de colo e criança pequena pedindo. Isso já tinha desaparecido. Era muito raro a gente ver. Já está voltando. Então precisamos de políticas públicas nessa área. Então, você diz assim, mas não é melhor as crianças estarem vendendo essas coisinhas no meio da rua do que roubando? Também concordo com você. Mas o melhor ideal é nem elas estarem vendendo e nem estarem fazendo coisa errada no meio da rua. O melhor é ela ir para a escola no momento que tem que ir para a escola e estar em casa fazendo suas atividades, brincando, que a criança precisa brincar. Para o desenvolvimento psicológico da criança é fundamental que ela brinque. Só que aí ela tem a obrigação todo dia, ou pelo menos de segunda a sexta, que é ir para a escola. O ideal de criança em idade escolar é isso. Tá? Então vamos lá, desigualdade socioeconômica, certo? Aí você vai ter o começo dos exercícios para fazer agora, tá? A região norte do Brasil, com predomínio da Amazônia, tá vendo aí o coisa? E claro, essa foto aqui mostra aquela região lá da Patagônia, lá do extremo sul da Argentina, né? Certo? Que é a região que tem gelo, certo? Por conta dessa grande diversidade do continente americano. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Economia da América Latina. Eu diria que eu destacaria 3 grandes economias da América Latina, certo? No caso, o Brasil, o México e a Argentina, exatamente por serem países em desenvolvimento, né? Que é país que apresenta características de miséria, né? Fome, desigualdades sociais, são características do subdesenvolvimento, mas também apresenta forte industrialização, certo? E crescimento econômico. Caso o país cresce economicamente, certo? Mas a população não vai bem, como é o caso do Brasil, México e Argentina. Tá? Mas economicamente eles crescem. O que determina o crescimento do país? Mesmo, professor, que eu não me lembro mais, eram 3 letrinhas. Né? É o PIB, Produto Interno Bruto. O Brasil fica sempre flutuando ali entre as 10 maiores economias do mundo. É bom que a gente saiba disso. O problema é porque a grande parte da economia está na mão de poucos. Tá bom? A economia agrária da América Latina, a gente sabe que a economia da América Latina, você ainda, na questão agrária, você ainda encontra os plantations, que eram aquelas fazendas, grandes fazendas monocultoras que utilizavam grande quantidade de mão de obra. No caso, já foi escravo, hoje em dia não tem mais escravidão, ou pelo menos deveria ter. Se tem, é contra a lei. Tá? A gente sabe que existe a escravidão, pelo menos no Brasil. O cara começa a trabalhar numa fazenda, chega lá sem dinheiro nenhum, aí começa a comprar no mercantilzinho da fazenda, que o dono é o dono da fazenda, aí se endivida, aí o dono não deixa mais ele ir embora porque ele está devendo a fazenda.
É errado ele dever? É, mas é proibido o dono não deixar ele embora? É, também é. Certo? Então, porque ele começa a comprar quando recebe o salário, que já é muito baixo, ele não consegue pagar o que ele está devendo. E acaba ficando como um trabalho semi-escravo, porque ele não pode ir embora na hora que ele quer, não é isso? E o dinheiro dele só não dá nem para pagar o coisa, ele acaba não ficando com nada, ele tem só o sustento, não é isso? Então tem aí, ó, produtos agrícolas de alguns países da América Latina. Então eu destacaria aí cana-de-açúcar, tem a Bolívia, tem o México, né, e tal, soja, milho, o Brasil é um dos grandes produtores de soja, e por aí vai, certo? Então problemas que são pontuais do Brasil também são pontuais de outros países da América Latina. Como por exemplo, você tem uma grande produção de soja, né, alguns de milho e tal, ou de trigo, mas boa parte dessa produção é voltada para a exportação, quer dizer, a população em si, né, fica com problemas. Por exemplo, nós tivemos o problema do aumento do preço do arroz. Sobre vários aspectos se pode colocar a culpa, né, em vários aspectos. Entre eles, claro e evidente, certo? Os grandes produtores de arroz do Brasil resolveram priorizar o mercado chinês, que teve uma queda. China é um dos maiores produtores de arroz, mas eles preferiram valorizar o mercado chinês e exportar o arroz para lá. Enquanto isso, houve desabastecimento do arroz aqui. Como diz o capitalismo, né? Quando tem muita demanda, ou seja, procura para pouco produto, a tendência é o preço subir. Então aconteceu. O preço do arroz subiu, aí vocês viram. Eu tinha até dito numa das aulas que eu estava falando sobre capitalismo no 9º ano, que eu disse que uma das saídas para que o preço voltasse a baixar foi a mesma saída tomada em 2004. Zerar os impostos sobre o arroz. Por quê? Porque aí atrai os produtores internacionais para chegar no mercado nacional, e também os produtores nacionais ficam com medo de perder o mercado quando a China parar de comprar o nosso arroz, certo? Aí quando ele for querer entrar já não tem mais mercado, então ele começa a abastecer aqui também para não perder os seus clientes. Então na página aí tem, ó, os produtos agropecuários da América Latina. Deixa eu ver qual é essa página, quando tem a foto não tem o número da página na página 60, tá vendo? Ó? O mapinha, certo? E a foto embaixo. Foto embaixo, claro, você tem uma questão de pasto, né, de gado, de criação em Cuba, certo? Cuba é um dos países pobres, a gente sabe, tem toda a polêmica sobre o modo de produção de Cuba, embargo econômico dos Estados Unidos, todo mundo condenar Cuba. Se você elogiar Cuba um pouquinho, mas mora lá, macho. Como se a pessoa dissesse assim, tô falando dos Estados Unidos, mas mora lá, macho. E falando bem dos Estados Unidos, falando mal do Brasil, vai morar lá como se fosse, né, fácil morar nos Estados Unidos para quem é pobre. Só quem mora facilmente, entra facilmente nos Estados Unidos é quem é rico. O Zezé de Camargo que mora lá, não obstante ele morar lá, vai ser um problema. Isso é um problema sério, né? Então Cuba, infelizmente, é um país, porque eles adotaram um modelo econômico diferente do capitalismo, se aliaram à União Soviética e se tornaram um dos grandes inimigos dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos fez todo um embargo econômico sobre a ilha. Ou seja, para o país não comercializar. Claro que alguns não obedeceram. O próprio Brasil começou a comprar remédio de Cuba, que eles têm destaque nessa área aí. Tá? Analfabetismo é radicado lá. Aí o negócio fala, morar em Cuba. Isso eu quero deixar o meu Brasil ainda mais para ir para Cuba, um país muito mais pobre do que o nosso, né? Extremamente mais pobre. Um país que é uma ditadura, você não tem direito nem de falar, né? Aqui pelo menos a gente vive nas condições precárias, mas pelo menos a gente tem esse direito de pelo menos reclamar, já que é uma democracia, e lá não é, tá? Aí tem agricultor trabalhando no plantio em uso de maquinária em Cascavel, no estado do Paraná, onde se pratica a agricultura moderna, tá? Aí tem os recursos minerais da América Latina. Não precisa nem dizer, né? Que a América Latina é riquíssima em recursos minerais, com destaque, eu destacaria mesmo os 3 países que são ex-colônia, ex-colônias, populosos, grandes e ricos em recursos minerais. Quais são eles? Quais são? Na América, 3 países são emergentes, misturados estão
Argentina, Brasil e México. E o resto não é não. Claro que o resto também tem são ricos em recursos minerais. Eu destacaria apenas esses três grandes, que são ex-colônias, são ricos em recursos minerais, populosos e extensos, tá bom? Aí tem a atividade industrial da América Latina. Tá vendo? Claro, você tem países que têm seu surto industrial, mas não, se você pegar todos os grandes países industrializados, eles não podem nem ser considerados como países industrializados, né? No caso aqui eu destacaria aqui, ó, Nicarágua, Bolívia, Equador. Agora o Brasil, o México e a Argentina são tão industrializados que podem, sim, quando eu pego todo o panorama da industrialização mundial, esses países merecem destaque. O Brasil, a Argentina e o México. O México da América do Norte, que pertence à América Latina também, e os dois da América do Sul, Brasil e Argentina, Los Hermanos. Aí tem vista aérea de Buenos Aires. Buenos Aires é a capital da Argentina, certo? Como capital, evidentemente, que tem sua parte industrial. Por exemplo, Brasília não teria, porque Brasília ela foi construída para ser a capital do Brasil. Ela foi uma cidade planejada, mas a maior cidade do Brasil é a mais industrializada, que é São Paulo. A segunda também, né? Pronto, então o Brasil ele pertence aos novos países industrializados, ou seja, de industrialização tardia, que se industrializou apenas ali, no caso do Brasil, a partir dos anos 30, governo Vargas, mas digamos ali um pouquinho ainda meados ali do século XX, é que você tem a intensificação dessa industrialização. Aí nós temos outros novos países industrializados, são os tigres asiáticos, mas destacaria o Brasil como novo país industrializado que substituiu as importações. Então são os três aí, Argentina, Brasil e México. E dois fora do continente americano estariam nesse grupo, a África do Sul e a Índia. Ok? Então no México é comum, para evitar que eles fizeram NAFTA, né? Então, mas não é livre circulação de pessoas não, como eu já expliquei para vocês. Certo? Mas eles fizeram NAFTA e instalaram um monte de indústrias maquiladoras. Ou seja, os produtos já chegam, só vão montando. É como a Zona Franca de Manaus. Os produtos já chegam prontos. Prontos que eu digo assim, as várias partes de um determinado produto. O que eles fazem? Montam lá. Depois que monta, abastece ali o mercado. Certo? Então, chamado indústrias maquiladoras, que é comum a existência das mesmas lá no México. Aqui, uma dessas indústrias em Tijuana. Tijuana é uma cidade mexicana. Tá? Pronto. Com relação a um dos atrasos da América Latina, está aí um dos principais responsáveis. As dívidas contraídas por países latino-americanos junto a bancos internacionais, como o próprio FMI, que estabeleceu uma política mundial chamada de política neoliberal. Quase não sai, né? Pronto. Aí, ó, tem os blocos econômicos, certo? Da América do Sul, destaque aí da América do Sul, da América Latina. O México faz parte lá do NAFTA, né? Então, aí eu tenho o Pacto Andino, o Mercado Comum Centro-Americano, eu tenho o Mercado Comum Caribenho, a Associação Latino-Americana de Integração, ALAD, certo? E o Mercado do Cone Sul, o Mercado Comum do Sul, Mercosul, que é aquele bloco do que o Brasil faz parte, certo? E, então, encontro oficial dos chefes de Estado, na época a presidente era Dilma Rousseff, peraí, vamos mostrar direitinho, né? Certo? Dos países que compõem o Mercosul, tá? Aí, claro, a Venezuela passou a fazer parte efetiva do Mercosul, mas tem alguns só associados, mas os 4 signatários são o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? Então tá aqui, ó, composição do PIB do Mercosul. O Mercosul tem um projeto agora de integração com a União Europeia, só que ele corre risco exatamente por conta da política do atual governo com relação à preservação ambiental, né? Então, tem um grande projeto para criar um grande bloco composto por todos os países latino-americanos e da América anglo-saxônica,
com exceção de Cuba, porque Cuba brevemente com certeza vai sair dessa economia de planificada e vai se transformar num país de mercado. É só uma economia de mercado, é só uma questão de tempo. Então esse grande projeto seria a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, certo? Aí todos os países fariam parte, certo? Aí nós temos aí, claro, os países que compõem, seguem as regras da OMC, Organização Mundial do Comércio, certo? Que é exatamente, estabelece algumas regras. Teve até um problema do Brasil com o Canadá já, tá? Aí, como eu estava falando, tinha um país em que os estados iam lá para jogar, né? Para digamos assim, para fazer determinadas orgias até por lá, certo? Os cubanos não aceitaram e fizeram uma revolução, saíram do capitalismo e se aliaram à União Soviética, certo? Que a gente chama de Revolução Cubana. Tinha o Fulgêncio Batista, foi deposto, Fidel Castro assumiu o poder e ficou até recentemente, né? Então, como eu disse, com a saída do Fidel Castro do poder, certo? Então, a chegada do Raul Castro, né, que seria o seu sucessor, é uma questão de tempo, já que não tem mais a União Soviética para dar o suporte, porque eles passaram muito tempo sobrevivendo por conta do suporte enviado pela União Soviética. Teve até um problema lá, que eles fizeram um bloqueio naval contra Cuba, e os navios soviéticos vieram e eles ordenaram que eles voltassem. Um ainda entrou, o Gagarin, um dos navios que entrou nesse bloqueio, e quase gerou a Terceira Guerra Mundial, certo? E claro, a partir de 2014 você tem uma reaproximação com Cuba, principalmente dada pelo o presidente Barack Obama. Como eu estou dizendo, a questão das políticas elas são importantes porque cada governante tem sua maneira própria de fazer política, ok? Aí, quando eu for fazer a revisão, eu falo um pouquinho mais sobre Cuba, tá bom? Então você pode ler para relembrar, página 75, e a gente encerra aqui o nosso capítulo 6, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula. Valeu, tchau, tchau.